Amém. Vou pegar o. Senta aí. Recebe agora a palavra profética para o seu coração. Amém? Aquilo que Deus vai estar usando algumas pessoas para ministrar para você agora e para mim, no nome de Jesus. Queria começar com o Gleison. Bora. Atenção, muita atenção agora. Amém? Palavra de Deus para o nosso coração. Queria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Pode tirar. Capítulo 18, a partir do versículo 41. Amém. Vou falar só um pouquinho do contexto do que aconteceu aqui para poder tentar explicar a palavra que eu separei. Mais uma vez, como todo o contexto da história do povo de Deus, nessa situação aqui o povo tinha se afastado de Deus, mais uma vez, estava adorando a ídolos, os deuses de pedra lá, os deuses falsos, né? E tinha esquecido do Deus que tinha libertado eles de toda a escravidão do Egito, entregado a terra prometida e tal. E o rei, ele tinha também entrado nessa, né? Então, o povo, ele segue o que o rei ordena. E aí, Elias, ele foi e deu uma prova do Deus que ele serve lá, diante de todos aqueles profetas de Baal e tudo mais, colocando no sacrifício lá, os profetas de Baal colocaram um touro e o profeta Elias colocou também, e aquele Deus que queimasse aquele sacrifício no holocausto iria acontecer, e só aconteceu o que o Deus de Elias, né? Elias orou lá a Deus e ele mandou fogo do céu e queimou aquele holocausto que ele tinha feito lá, e aí todos aqueles profetas foram mortos lá, e os outros profetas falsos, os falsos deuses. E aí o povo se voltou para Deus naquela situação. Eles viram quem realmente era o Deus verdadeiro que eles deveriam servir. E naquela época, o povo de Israel, aquele reinado lá do rei Acabe, ele estava sofrendo uma seca muito grande. Uma seca, parece que durava 3 anos, se eu não me engano. E o suprimento já estava acabando, né? E assim, eu separei essa palavra porque ela de alguma forma se encaixa com o nosso contexto hoje, não da gente que mora aqui na cidade, mas dos que moram nos sertões e vivem aquele problema da seca, né? E estão sofrendo há muitos anos aí, porque não tem uma quadra invernosa que abasteça tudo, né? E enfim, vamos ler agora 41. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto monte Carmelo. Ali se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o outro lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez, ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo, o céu se cobriu de nuvens escuras e o vento começou a soprar, e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho de Jezreel.
Bom, o que a gente pode tirar daqui? A insistência que devemos ter diante da situação que a gente está tendo, essa seca de chuva. A gente pede a Deus, né, por chuva, mas será que a gente está pedindo o suficiente? Será que a gente tem colocado a nossa fé? Eu acredito que todos aqui estejam pedindo ao Deus correto a chuva, mas infelizmente nem toda a população sabe a quem direcionar esse pedido de chuva, né? Então, aí ele fala assim no versículo 43, né, que o ajudante foi lá ver e não tinha visto nada. Aí Elias falou assim: 7 vezes, você tem que ir 7 vezes lá. Ou seja, essas 7 vezes para mim simboliza a insistência que a gente deve ter nas nossas orações ao pedir. Vou especificar aqui pela chuva, mas você tem no seu coração o seu pedido que você pode fazer aí. Mas como se trata de uma palavra profética, estou profetizando nesse momento que a gente venha orar para que a gente possa ter essa quadra invernosa diferente do que a gente tem visto aí nos nossos últimos anos, né? Que a gente realmente possa estar colocando nossas orações voltadas para quem é o dono dos céus, da terra, do mar e de tudo que pertence aqui, e que tem esse poder de mandar essa nuvem na forma da mão dele e trazer esse inverno para encher as comportas que estão vazias, os reservatórios, os mananciais, e deixar todo o nosso interior lá verdinho. Amém. Amém. Aleluia. A palavra que eu trouxe para a igreja foi Josué 1, 8. Aleluia. O que diz o Senhor no nosso coração? Não se aparta-te da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aleluia. Já faz 7 anos que eu me converti, que o Senhor me converteu. E foi a melhor decisão da minha vida. Eu olho para trás e vejo que não foi fácil. E não é fácil. Todos os dias não são iguais. Todos os dias as lutas são diferentes uma das outras. Mas todas elas o Senhor esteve comigo. Nessa época, o povo de Israel era em torno de mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão. Você sabe quantos líderes ele tinha? Que era responsável por eles? 1. Era Josué. E nesse texto, Deus fala com ele: seja forte e corajoso, porque os dias são maus. Você vai passar por terras onde vai ter gigantes, onde as coisas ruins vão tentar te abater, onde até mesmo as pessoas que estão contigo ali junto com se chama meu povo, vai ficar contra ti te apontando. Mas seja forte e corajoso. E assim diz o Senhor: você é um Josué na vida de Deus. Basta um na sua casa para a sua casa ser transformada. Não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista dos teus filhos. Hoje eles não podem entender o que você está falando, para ele é grego, mas amanhã ele também vai ser um Josué. Porque é desses que Deus quer na vida. Deus quer transformar aquele que dá mais trabalho. Para você não tem jeito, mas para Deus tem. Você sabia disso? Para Deus tem. E você fique sabendo que Josué foi tão firme com Deus, porque ele buscava a presença de Deus, porque ele não apartava da presença de Deus, que quando chegou na terra prometida, ele conquistou. As pessoas diziam: mas os filhos de fulano é mais altos, são grandes, são gigantes, nós somos pequenos. Deus está conosco, Israel.
Deus tirou do Egito, Deus te deu água, Deus te deu comida, Deus te livrou da morte. Quem é aquele Deus que mesmo era antes, hoje Ele é o mesmo, Ele não muda. Ele não muda. E o que diz o Senhor no capítulo 6? Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos meus antepassados. Você é povo de Deus. Você é herdeiro de Deus. Não desista dos teus sonhos. Se hoje você está fraco, vai para os pés do Senhor. Clama ao Senhor, ora ao Senhor, glorifica ao Senhor. Vai buscar louvor, vai buscar na presença dele. Sabe por quê? O inimigo só entra na sua vida se você deixar. Não permita. Como eu disse para mim, eu estava dizendo para vocês, não foi fácil até aqui. Mas até aqui o Senhor esteve comigo. E eu creio que Ele estará também com você. Amém, aleluia. Boa noite, gente. Boa noite. Amém. João capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo tanto, ou de uma maneira tal, que deu seu único filho, para todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. O 17, Levi. Porque Deus enviou o seu filho para o mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus estava falando, essas aqui são palavras de Jesus. Jesus estava falando com Nicodemos, um mestre de Israel, em uma determinada noite, onde Nicodemos foi ao encontro de Jesus, meio que de uma maneira escondida, porque ele queria saber mais a respeito de Jesus, ele queria saber mais a respeito do reino de Deus. Ele tinha essa vontade de conhecer, de entender o que estava acontecendo. Ele tinha essa vontade de saber mais. Então eles vinham conversando, e aí Jesus falou assim: olha, quem não nascer da água e do Espírito não vai ver o reino de Deus, ou não vai compreender o reino de Deus, não vai estar dentro do reino de Deus. E ele pergunta assim: como pode eu, sendo homem velho, nascer novamente? E ele fala, e Jesus vai explicando lá. E aí, em um determinado momento, ele fala assim: você, mestre em Israel, conhecedor da palavra do Senhor, não entende dessas coisas? E aí ele vai e começa a explicar sobre as coisas de Deus. E em um determinado momento ele chega nesse momento, onde ele está falando a respeito dele mesmo. Ele falando assim: olha, meu pai enviou seu único filho, que sou eu, para que todo aquele que crê em mim e em tudo aquilo que eu vou fazer não morra, mas tenha a vida eterna. O meu pai enviou a mim não para condenar o mundo, mas sim para salvar o mundo. Eu acredito que a nossa vida cristã, ela é um ciclo diário de renovação. Ela deve ser um ciclo diário de renovação. Essa semana a gente estava conversando com os adolescentes, e em algum determinado momento chegou uma conversa lá a respeito de segundas chances. Será se eu tenho uma segunda chance antes de Jesus voltar? Será se eu tenho uma segunda chance antes do momento final da minha vida, antes de eu morrer? Não sei. E a gente conversando sobre várias coisas, algumas dúvidas sobre algumas coisas, e Deus me levou a refletir ao seguinte momento, a seguinte questão: a gente tem uma segunda chance na nossa vida a cada segundo. A cada segundo nós temos uma segunda chance. A cada momento eu sou levado a decidir se eu quero obedecer a Deus ou se eu quero desobedecer a Deus. E uma vez que eu desobedeço a Deus, eu tenho a chance de me arrepender logo em seguida, porque o Espírito Santo vai falar comigo. Ele vai me levar a um momento de consciência ali. E se ele falou comigo, eu tenho a chance de me arrepender novamente. Então, a cada segundo da minha vida, eu tenho uma segunda chance. Algumas pessoas podem até dizer assim: olha, não, lá na frente, depois que eu viver a minha juventude, eu vou me voltar para Deus. Não, quando eu tiver mais tempo, eu vou me voltar para Deus. Quando eu tiver velho, já tiver trabalhado tudo o que eu tinha para trabalhar, tiver aposentado, eu vou me voltar para Deus, e aí eu vou ajudar na obra do Senhor, porque eu vou ter tempo para essas coisas, porque eu vou fazer isso, aquilo, outro. A verdade é que a gente não sabe se a gente vai chegar nessa determinada idade que a gente está falando. Na verdade, a gente não sabe nem se a gente, depois que sair daqui, a gente não sabe nem o que vai acontecer nos próximos 10 minutos. Essa é a verdade. Só que isso não é para a gente ter medo.
Não é para a gente ter incerteza diante das situações, diante do dia a dia, diante de tudo isso, não. Porque o próprio Jesus falou em um determinado sermão da vida, ele falou assim, olha, não fiquem ansiosos pelo dia de hoje. Não fiquem ansiosos pelo dia de amanhã. Ou seja, pelo momento que vocês não sabem o que vão acontecer. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas básicas da vida. O que comer, o que vestir, vão ser dadas a vocês. Então, como é que eu busco o reino de Deus em primeiro lugar? Eu acredito que a gente tem para 2017 colocar isso como plano do nosso ciclo diário. A cada amanhecer, renova a graça do Senhor na nossa vida e a gente tem esse momento de renovação e a gente tem para colocar isso assim, ó. Deus mandou o seu filho, não foi para me condenar, ele mandou foi para me salvar. Se eu não aceito, se eu não creio, se eu não reconheço que Jesus fez isso por mim, tudo bem, a palavra fala que aquele que não crê está condenado. Mas a condenação não vem da parte de Deus porque ele não mandou seu filho para condenar. A condenação não veio como uma primeira coisa, veio a salvação como a primeira coisa. Então essa salvação primeiramente chega para mim. A cada amanhecer eu posso decidir obedecer a Deus. A cada amanhecer eu posso decidir andar conforme a palavra de Deus. E decidir que Jesus é o meu Salvador. Se eu decido isso a cada amanhecer, então a todos os momentos eu estou confirmando a minha fé no Senhor Jesus. O seu Espírito Santo, o Espírito Santo do Senhor, confirma no meu coração, me dá a paz e a tranquilidade que a salvação chegou para mim e que chega para minha casa. Amém? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus não é salvação só para mim, não é salvação só para minha casa, é salvação para todo aquele que Deus colocar no meu caminho. Então, se eu tenho a oportunidade de viver uma vida onde eu compreendo que Jesus não veio para me condenar, Jesus veio para me salvar, e muitas vezes eu nego a Ele, eu tenho, vamos dizer assim, a responsabilidade de viver de uma maneira para que todos que estão ao meu redor compreendam que Jesus não veio para apontar o dedo para a vida deles e dizer que eles eram errados e pecadores. Não. Jesus veio, as pessoas têm que olhar para a nossa vida e têm que ver assim, Jesus verdadeiramente veio para salvar as pessoas, veio para me salvar. E como é que pode? Por que eu ainda não aceitei esse Jesus como Senhor da minha vida? Como é que pode? Por que eu ainda não quis viver desse jeito? A gente tem que buscar a renovação do Senhor diário para que a nossa vida, as nossas obras, as nossas atitudes glorifiquem ao Pai. E glorifiquem dessa forma. As pessoas olhem para a nossa vida e compreendam que Jesus veio para salvar a todos, a mim e todos aqueles que estão ao meu redor. E não simplesmente para me condenar e me apontar e dizer que eu estou fazendo alguma coisa de errado. Que em 2017 nós possamos viver a simplicidade à base do Evangelho na nossa vida. Que a gente possa viver assim, de uma maneira natural, as coisas básicas de Deus na nossa vida. E que quando as pessoas olhem para a gente, as pessoas vejam assim, verdadeiramente existe um Deus. Esse Deus foi para salvar, não foi para condenar como muitos acabam me falando. Verdadeiramente existe um Deus que não critica a minha forma de vestir ou a minha forma de falar. Ele me amou primeiro antes de tudo isso. Uma vez que eu estiver vivendo com esse Deus que eu conheci agora, a pessoa dizendo para você, eu quero, a pessoa vai desejar assim, ela vai dizer assim, eu quero sim essa renovação diária. Eu quero entender como é que todos os dias na sua vida Deus está trabalhando e você vai mudando. Eu quero entender como é que você saiu de uma pessoa que você era e chegou na outra pessoa. Eu quero entender como é que essas coisas aconteceram. E o próprio Espírito Santo vai cuidar disso. Então, para 2017, que nós sejamos esses espelhos de cristão verdadeiro, aqueles que vivem na simplicidade, aqueles que declaram com a sua própria vida que Jesus veio para salvar e não para condenar. Em nome de Jesus. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Mateus 6,33. Esse versículo é um versículo que, desde o começo do ano, que eu venho falando muito. E a partir do momento que eu busquei mais, eu me consagrei mais, as coisas de Deus para a nossa vida, elas vêm naturalmente. Normalmente nós temos que trabalhar, né? Todos os dias nós saímos para trabalhar, nós temos tempo para trabalhar, para se divertir,
para sair com a família, né? Nós temos tempo praticamente para tudo. E nosso tempo para Deus é 5 minutos, 10 minutos. Mas a partir do momento que você busca mais Ele, aí você me pergunta, irmão, se eu buscar, os problemas vai passar, os problemas não vão vir? Se eu disser para você que os problemas não vão vir, eu vou estar mentindo. Eu vou estar mentindo. Eles vão vir. Vão. Mas você vai estar firmado numa palavra. Você vai ter um Deus que luta por você. Você vai ter um Deus que aquele problema que você está passando, você vai entregar nas mãos dele, porque o problema não é seu. Amém? E o versículo que eu falei, Mateus 6,33, o Daniel até citou aqui. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aí todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Esse ano de 2016, não sei vocês, mas eu vi Deus fazendo os milagres. Eu vi. As 2 semanas de orações que nós tivemos na igreja, eu vi pessoas chegando no dia da oração com dores no corpo, dor de cabeça, uma dor aqui, outra lá. E aí, aquele momento de oração ali, Deus, Ele curou. Eu creio no poder da oração. Eu creio que tudo que Deus faz, Deus tem um propósito. E assim, para esse ano de 2017, que hoje é o primeiro dia, eu desejo assim a todos uma busca maior. Busque. Vamos buscar mais o Espírito Santo, vamos ler mais a palavra, vamos jejuar mais, vamos orar mais. Amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nas nossas vidas, Deus vai acrescentar. Deus, Ele conhece aquilo que você precisa. Deus, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Deus, Ele sabe se você precisa de uma casa, Ele sabe. Se você precisa de um emprego, Deus sabe. Mas Ele diz na palavra dEle, buscar em primeiro lugar. Me busque em primeiro lugar. E essas coisas vão chegar. Se você precisa de um emprego, vai chegar uma pessoa na sua porta e vai... Meu irmão, estou precisando de uma pessoa para trabalhar. Mas por quê? Porque você está ali, você está buscando, você está se consagrando, você está colocando o seu joelho no chão e entregando nas mãos do Senhor. Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso, então eu entrego em tuas mãos. Então esse ano de 2017, que nós viemos estar buscando mais o Senhor, que nós viemos estar se consagrando mais diante dEle. Amém? E que as bênçãos do Senhor sejam sobre a vida de cada um. Amém? Isabel tem a palavra final aqui. Eu vou deixar a minha palavra para domingo. Amém? Nós começamos o culto mais tarde um pouquinho. Mas eu só quero dizer o seguinte. A minha palavra resumida é: porque Ele vive, eu posso crer num 2017 abençoado. A promessa dele está lá. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Está escrito lá. Olha lá. É a promessa dele para mim e para você. O ano vai ser o mesmo. Vão ter 365 dias, amém? Mas as suas atitudes, como o Kleber falou aqui, vão ser diferentes. Precisam ser diferentes. Se a minha e a sua atitude forem diferentes, seu ano vai ser diferente.
sua atitude como esposo, sua atitude como esposa, sua atitude como filho, sua atitude como estudante, sua atitude como profissional, sua atitude como vizinho, sua atitude como cristão, principalmente. Amém? A minha e as suas atitudes, né? No Senhor, direcionadas, capacitadas, abençoadas por Deus. Aí sim, o meu ano vai ser diferente. Você vai ter um ano de 2017 feliz, realizado, abençoado, bem-sucedido, apesar das lutas e dificuldades que eu e você vamos ter. Amém? Não cremos na profecia do mundo, esse ano vai... Não, Deus está no controle. Deus tem o domínio. Deus é soberano. Deus é poderoso. Deus tem o domínio e o poder sobre a minha e a sua vida, depois que eu e você entregamos nossa vida ao Senhor. Amém? E diz lá, ó. Diz assim: eis que estou convosco, parte B, e eis que estou convosco todos os dias de 2017, até 31 de dezembro de 2017. Você crê nisso? Aplaude ao Senhor, guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Eu estava... buscando essa semana uma palavra de Deus para trazer para a igreja. Então aqui já foi falado sobre buscar em primeiro lugar, sobre o entendimento de que o Senhor Jesus não veio para nos acusar, mas nos tornar filhos e viver esse evangelho. Foi falado sobre ter coragem, né? Ter bom ânimo e continuar prosseguindo e crendo. Eu creio que todas essas palavras que o Senhor usou, cada um deles para estar ministrando, todas elas são interligadas, né? Elas se conectam entre si para trazer uma verdade para nós. E a palavra que o Senhor pôde ministrar ao meu coração foi Josué também. Josué 3, versículo 5, que diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? O que é santificar? Então quer dizer, Isabel, que eu tenho que ser santo, 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 nunca mais pecar? Não, porque nós somos seres humanos e nós somos falhos. Mas esse santificar significa se separar para Deus. A gente não pode estar com um pé lá atrás e um pé aqui, ou no meio do muro, indecisos. Precisamos tomar uma decisão. Ou a gente está em Deus ou não está. Então isso é se santificar, é se separar para Deus. Aqui em Josué também 7, diz assim, versículo 13, antes de eu ler, Acã, quando o povo de Israel foi batalhar, né, foi lutar, no final ele roubou uma capa babilônica, uma capa de um rei, né, e ele levou escondido nas coisas dele. E ele escondeu no meio da tenda dele lá, ele achava que ninguém estava vendo. Ah, coitado, sabe de nada, né? Então, ele escondeu. Mas só que na palavra do Senhor diz que não há nada escondido que não seja revelado. A gente não pode se esconder de Deus. Deus é aquele que tudo vê, tudo sabe, está em todo lugar, né? E Acã roubou. O que aconteceu quando o povo de Israel foi batalhar? Foi lutar em Ai, na cidade de Ai, perdeu. Nossa, muita gente morreu. E o povo ficou, uau, mas porque nós, povo de Israel, perdemos a batalha? Cadê Deus? Cadê Deus? Deus não fala que está comigo? Opa, só que tinha acontecido alguma coisa lá. O pecado entrou no meio do povo, através de um. Então, o que aconteceu ali?
Josué e todo o povo ficaram muito tristes. E Deus falou assim: dispõe-te, ou seja, se levante. Não fique aí prostrado, porque todos estavam derrotados. Porque tantos pais de famílias haviam morrido, né? E tantos guerreiros jovens haviam morrido. E eles estavam todos abatidos. E Deus falou para eles: se levante, dispõe-te, santifica o povo e diz. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Os vossos inimigos não podereis resistir. Ou seja, eles perderam diante da batalha. Enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas, eles não teriam a vitória. Então, o que Deus moveu o meu coração para falar para a igreja? Igreja, é tempo de se santificar. É tempo de buscar mais de Deus. É tempo de decidir. Não ficar no muro. Ou eu estou em Deus ou eu não estou. Ou eu vivo o evangelho ou eu causo escândalo lá fora. Ou eu causo escândalo na escola, na minha vizinhança, dentro da minha própria casa. Nossa, que crente é esse que faz tantas coisas? Você não parece que é crente. A gente precisa decidir. A gente precisa se santificar. A gente não pode levar para 2017 as coisas ruins que foram plantadas em 2016. O orgulho, a incredulidade, a ingratidão, o coração ingrato, a mágoa, o ressentimento, o ódio. E tantas coisas ruins. A murmuração, a reclamação, é tanta insatisfação. Não leva para 2017, não. Isso aí não agrada a Deus, não. Aqui está falando, santificai-vos, porque amanhã, em 2017, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mas tem uma condição para isso. Nós só vamos receber de Deus se nós realmente escolhermos nos santificar e nos separar para o Senhor. Nos separar para o Senhor. Não vamos levar coisas que entristecem a Deus, coisas condenáveis, que deixa o coração de Deus tão triste, levar para 2017. Deixa em 2016. Já foi. Amém? Como o Daniel falou, o Senhor Jesus, a partir do momento que você abre a sua boca, confessa, Ele perdoou ali, Ele não vai te condenar. Amém? Para que você possa viver o Evangelho. Para que você possa viver esse Evangelho. Então, essa santificação é uma autoavaliação. Opa, como é que tem sido o meu comportamento? Como é que tem sido as minhas palavras dentro da minha casa? Será que eu tenho amaldiçoado mais do que abençoado? Será que eu tenho reclamado mais do que sido grato? Será que eu tenho perdoado? Será que eu não tenho perdoado tanto como eu deveria perdoar? Será que eu não tenho estendido tanto misericórdia do que eu deveria estender? Então, em nome de Jesus, se santifica. Santifica, se separe para Deus. Amém? Porque o Senhor quer fazer maravilhas no nosso meio como igreja e no meio de você, através de você, na sua família. Amém, igreja? Sabe para quê? Lá em Mateus 28, 19 e 20. Coloca para mim, por favor. Mateus 28, 19 e 20. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar
todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco. O Senhor quer usar a mim e a você para estender esse evangelho de amor, de graça, de perdão, de misericórdia àqueles que estão ao nosso redor. Amém? Então esse louvor que a gente vai cantar nesse momento fala sobre isso. Fala sobre se despertar. Vamos despertar. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus.